Teve uma campanha, acho que é 2022, se não me falha a memória, que era assim, ó, ligue os pontos da sua cirurgia de endometriose. E era cruel. As mulheres assim, ó, operei em 2014 aqui, 2018 aqui, 20, aí fizeram uma campanha que chamou muita atenção, porque era muito estigmatizante. A cirurgia de De tantas endometriose cirurgias. é uma cirurgia muito grave. E aí, Nossa, cansativo, hein? imagina aí, não é só cansativo, é porque cada cirurgia ela gera um risco para uma nova cirurgia, porque cada cirurgia mexe. Tudo que mexe o corpo, quando vai colar ele de novo, ele não cola igual. Então isso pode trazer muitas repercussões que é muito ruim para a paciente. E nós médicos temos que ter essa visão. Entendi. Outra questão que eu queria falar, eu vi que você foi lá no Joel J e falou do Foi sim. como uma mulher que menstrua se comporta em 30 dias, né, por conta dos hormônios. E a gente até brinca assim que a gente só tem uma semana de boa no mês. É quase isso. A outra semana a gente tá na É TPM. quase menstruando? Quase menstruando, É quase menstruando isso e depois de menstruar. É. Exato. Então, só uma semana que a gente fica de boa cada mês. Queria entender como é que funciona o mês inteiro e toda essa oscilação hormonal Maravilhoso. da mulher. Esse assunto ele é incrível e é aquela história. Seu olho brilha em todos eu os adoro. todos Falou em esses hormônio, eu tô assim, eu amo, é o que eu gosto de fazer, é o que eu me sinto feliz fazendo. E assim, trazer isso para as mulheres, isso salva relacionamentos e salva a vida dela e faz ela se Mais sentir bem. confiante. que a E, gente assim, sabe se muito, a gente entender. sabe o que acontece, né? Muito por Exato. cima. Agora, detalhes que só o ginecologista vai E é saber. muito engraçado. Eu digo sempre que, assim, por não ser um ginecologista mulher, eu acho que eu estudo tanto, porque eu não vou sentir, eu nunca vou menstruar, eu Pois nunca é. vou chegar na menopausa, eu não vou ter endometriose. Então eu escuto. Não vai ter um parto. Eu escuto tanto com atenção para pegar cada riqueza de detalhes. Então, eu acho muito engraçado, porque às vezes o pessoal diz, ginecologista é homem, que negócio sem graça. Pelo contrário, eu acho que eu tenho como eu não vou sentir na pele, eu tenho que ter essa capacidade de entender nas minúcias para poder realmente ser útil. Então, assim, Tem um vídeo que eu vi que a menina falava assim, quando a pessoa tá na TPM, né, quando a mulher tá na TPM, ela tem uma baixa dos hormônios Isso, femininos que estradiol. caem, que despencam. Então, quando o homem disser pra você que você tá mais chata, você fala, não, eu só tô mais parecida com você. é bem isso mesmo, viu? Eu só tô mais masculina. É bem isso. É assim né? que você Pior é o que mês isso mesmo. inteiro. Então, só que você não oscila, você fica flat. Você é chato Então, sempre. eu lhe aceito sendo chato contínuo. Gostei dessa. Então, o que acontece é que, assim, como os ovários, eles produzem predominantemente esses 3 hormônios, eu vou falar desses 3 que são muitos, que regulam o humor da mulher, mas é estradiol, progesterona e testosterona. Como é que esses hormônios eles se comportam? Eles são cíclicos. Então, no começo do mês, como é assim, para a gente considerar um ciclo menstrual, a média de um ciclo menstrual são 28 a 30 dias, sendo normal de 21 a 35. Isso é uma coisa já importante, que às vezes a mulher diz assim, doutor, eu menstruo 2 vezes no mês, então quer dizer que meu ciclo está alterado? Depende. Se seu ciclo é de 21, você menstruou dia 1 e dia 22, seu ciclo está completamente normal. Tá. Isso já é uma informação importante que muitas mulheres não sabem, ficam achando que não é normal. Então, dentro desse ciclo de 30 dias, para a gente facilitar ali, seria de 28 dias, são 4 semanas de 7 dias. O primeiro dia do ciclo é o dia que a menstruação desce, é o sangue vermelho vivo. A menstruação ela desce porque uma estrutura do ovário, depois da ovulação, que depois eu vou chegar nessa parte da ovulação, porque é um ciclo, uma estrutura do ovário que chama corpo lúteo, que às vezes você faz um ultrassom e diz assim, cisto de corpo lúteo. É uma estruturazinha do ovário que produz estradiol e progesterona para segurar a gravidez, caso ela aconteça naquele mês. Quando não aconteceu o encontro do espermatozoide com o óvulo naquele mês, esse corpo lúteo ele morre. E aí ele estava produzindo estrogênio e progesterona e esses hormônios caem. Então o começo do ciclo é sem estrogênio e sem progesterona. Então, indisposição, vontade de fazer nada, preguiça de existir, libido lá embaixo, a capacidade de cognição, de raciocínio baixa. Então essa primeira fase, essa primeira semana é uma semana que a mulher está se adaptando à queda de hormônio. Essa situação da primeira semana do ciclo menstrual é muito semelhante, por exemplo, ao comportamento hormonal da mulher que acabou de ter bebê.
porque ela está inundada de hormônio pela placenta. Na hora que corta o cordão umbilical, os hormônios, do nada, ela estava multimilionária de hormônio e ela perdeu tudo na aplicação da bolsa no Bitcoin que não existia, zero. Depois a mesma coisa Ela, é com a ela menstruação. descobriu que era uma pirâmide. Era isso, descobriu que era esquema de pirâmide e ela era apenas um número. Então, essa primeira semana é uma semana de adaptação ao corpo. Aham. A segunda semana, aí é uma semana, é a semana áurea do ciclo menstrual, porque é a semana em que o estrogênio volta a subir para se preparar para a ovulação, que é um fenômeno que acontece no meio do ciclo. Então, do 7º ao 14º dia, o estrogênio ele está subindo. Estrogênio subindo, ele dá mais disposição, ele aumenta o vigor, ele aumenta a capacidade de você ganhar massa muscular na academia, então é um momento de fazer treinos específicos. Ele começa a tirar um pouco daquele teu desejo por doce. Ele te dá uma labilidade emocional menor, então uma capacidade de concentração melhor, de foco melhor, de tomada de decisão melhor. Então essa semana de 7 a 14 é uma semana muito boa no ciclo menstrual. Por quê? Naturalmente, por volta do 11º ao 14º dia, ocorre a ovulação. E aí, pouco antes dessa ovulação, a natureza é muito sábia. A natureza foi criada pensando em procriação. Então, aqui no meio do ciclo, junto com essa subida do estrogênio, sobe também a testosterona, para que você tenha mais libido para procurar o parceiro para uma relação sexual. Isso não sou eu que estou dizendo, sem feminismo, sem machismo, é só como se comporta a fisiologia hormonal. Aqui no meio do ciclo, pico de testosterona. Então, por volta do 11º até o 21º dia do ciclo, é um momento em que você está com estrogênio lá em cima, com testosterona lá em cima. Então, é o seu momento loba, é o seu momento Vênus. Então, se tiver que fazer uma tomada de decisão, eu sempre digo, a mulheres do corporativo, quer assinar um contrato, tem que ser nessa fase, porque senão a sua capacidade de tomar decisão nesta fase, ela está muito boa, de barganhar, porque você tem testosterona alto e estrogênio alto. Então, cognição, memória, vigor, a capacidade de concentração, tudo isso... É uma parte boa do mês. É uma parte incrível. Então, a lua de mel do ciclo menstrual é do 7º ao 21º. Por quê? Depois do 21º dia, aí já começa a TPM. Porque o estrogênio já começa a cair. Porque depois da ovulação, o estrogênio já cai um pouquinho. Por isso que algumas mulheres até têm um pouquinho de sangramento no meio do ciclo. Eita, sangrou um pouquinho aqui do nada, é um porrinho de café. É uma quedinha de estrogênio que tem no meio do ciclo. Tem algumas mulheres que têm uma cólicazinha no meio do ciclo, a dor da ovulação. Tem até um nome esquisito em alemão, que é síndrome de Mittelschmerz. A dor do meio é essa queda do estrogênio. Ah, tá. Então a gente tem do 0 a 7 essa parte ruinzinha, sem hormônio, de 7 a 14 níveis crescentes, de 14 a 21 estrogênio e testosterona, de 21 até o 25, 24, a progesterona, que é o hormônio progestacional, porque aí eu estou falando só do ovário, mas a camada de dentro do útero ela está engrossando. Lembra, o estrogênio, o estradiol espessa o endométrio, preparando o útero para a chegada de um bebê. A progesterona prepara o endométrio para a chegada de um bebê. Então, a progesterona, nessa segunda fase, ali por volta do 21º dia, ela começa a dar um pouquinho mais de retenção de líquido, dá um inchaço, chega no final do dia, a calça está mais justa, a meia lupo já está marcando um lupo, né? Começa ficando as marcas, você tira a meia calça, está toda marcada, isso, você começa a ter a retenção mais de líquido e começa a ter um pouco mais de compulsão alimentar. Isso começa a acontecer nessa fase. E aí, na última fase, que é antecedendo, ali por volta do 26º até o 28º dia, antecedendo a chegada da menstruação, como não engravidou naquele mês, o corpo lúteo que eu falei no primeiro, ele para de morrer. Então, a queda, ele morre. A queda do estrogênio e da progesterona começa a ter alguns efeitos. O estradiol ele tem uma ação no sistema nervoso central e ele ajuda a serotonina, que é o hormônio do prazer e do bem-estar, a ser liberado no cérebro. Quando falta estrogênio, começa a irritabilidade. Então, ali nos 7 dias antes, a TPM, todos os problemas misturados, tocou, pegou, matou, tem todas as siglas para a TPM, você começa a ter uma incapacidade de resiliência ao estresse, pavio curto.
vontade de perder o réu primário, mas não pode. Pois é. Então, tudo isso começa a acontecer pela queda do estrogênio. E a queda da progesterona começa a dar compulsões alimentares, compulsão por doce, uma vontade de comer doce, que é uma competência dos dois, um pouco mais de enxaqueca. Enxaqueca pré-menstrual está ligada a essas flutuações hormonais, retenção de líquido, ganho de peso, baixa libido, isso tudo porque os hormônios estão se adaptando a essa falência de ter conseguido engravidar nesse mês. Então, para a mulher que está aí, a menina, adolescente, que está começando a menstruar, ou você em qualquer idade, eu sempre brinco, eu fiz um podcast com Isa Camargo, Isa até veio aqui. Ah, Isa é maravilhosa. Isa é queridíssima. Beijo, minha amiga. Ela Beijos, até mandou uma mensagem Isa. hoje. E aí, Isa, eu fiz um podcast com ela ensinando isso. Eu digo, Tiago, pegue lá, papai financeiro, bote um calendário, né, que ela tinha uma TPM bem intensa. Coloca um calendário lá, menstruou hoje, marca, para você saber em que semana ela tá, para você saber o que esperar dela cada semana. Aí o relacionamento chega na paz. E isso é uma coisa muito importante, porque entender a sua ciclicidade, entender que o seu corpo funciona assim, não é você. Tem até o São os seus aplicativo, né, que hormônios, mostra. Tem o Clu, o Flow, tem vários. Tem. Né, que trazem isso para as mulheres. Mas um calendário simples. Bota um calendário na porta da geladeira, você sabe. Essa semana você já pode até colocar lá pro marido. Ó, semana sem libido, semana eu tô animada, semana de decisão, semana eu tô irritada. Traz chocolate e flores. É isso. Facilita. Chocolate e massagem no pé resolve Ótimo. metade dos problemas. Não reclama comigo, não briga após as Paciência. 18, bota dorama e tá tudo certo. Entendeu? Semana pra eu escolher filme, semana pra você escolher o filme. É isso.